Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade aos nossos exames nacionais. Vamos lá para essa preparação de exames. Vamos então rever aqui o nosso exame final nacional de História da Cultura e das Artes. É a prova 724, é a segunda fase. A primeira vocês já têm neste canal. Vamos começar então pelo grupo 1. Vocês já sabem a divisão dos módulos, já estão mais que habituados. 1, 2 e 3 e 4, para quem está em módulos, sai no grupo 1, grupo 5, 6 e 7 no grupo 2 e o 8, 9 e 10 no grupo 3, o final. Normalmente corresponde ao seguimento cronológico da História da Cultura e das Artes. Grupo 1, observe a figura. Um ele é o texto A. Portanto, temos um teatro de Dioniso, em Atena, século V a.C. E o texto A diz: Rainha, há algumas coisas que eu desejaria saber antes, meus amigos. Em que ponto da Terra dizem que fica situada Atenas? Corifeu: longe ao ocidente, onde o Senhor Sol desaparece. Rainha: e o meu filho desejava conquistar essa cidade? Corifeu: sim, porque então toda a Grécia ficaria sujeita ao rei. Rainha: possuem eles um grande exército? Corifeu: um exército tão poderoso que já causou muito mal aos medos. Rainha: aos persas, não é? Rainha: e que chefe os dirige e comanda o exército? Corifeu: eles não são escravos nem súbditos de ninguém. Isto é de Ésquilo, persas. De facto, sim, é um pouco isso. Vamos então ver a pergunta 1. Na tragédia persas, Ésquilo exalta a democracia de Atenas, a união entre os gregos, a visão américa, a vitória dos persas. Bom, a vitória dos persas não é de certeza, porque eles até causou-lhes foi muito mal. Por isso, seria a democracia de Atenas. Que eu já vos tinha dado a dica a olhar aí para a câmara. Explicite dois aspectos que evidenciam a importância do teatro na polis grega, recorrendo à figura 1 e ao texto A. Portanto, aqui vocês têm que ter alguns conceitos do teatro, referente ao módulo 1, e daqui dos parâmetros de correção que nós temos como hipótese é conteúdos com a interpretação dos documentos. A resposta tem que integrar dois dos tópicos ou outros igualmente relevantes. Claro que convém mantermos aqui nos dois dos tópicos. A formação e manifestação do espírito cívico no teatro através da exaltação do orgulho patriótico e da identidade dos cidadãos atenienses. Eles não são escravos nem súbditos de ninguém. Cá está aqui a última frase. A utilização dos grandes temas da tragédia, nomeadamente a mitologia, o destino, os acontecimentos históricos, tais como as guerras pérsicas, que é aqui quando eles causam muito mal aos medos, aos persas. De facto, também tem essa exaltação do exército e da força do poderio da Grécia, realmente era. E com muito isso, vocês veem nos meus vídeos, o Ocidente se tornou Ocidente, digamos assim. Foi de facto ali a Salamina, não é? A Batalha de Salamina foi decisiva para a formação do Ocidente. Criação de espaços arquitetónicos que proporcionavam a participação dos cidadãos nas festas dedicadas ao deus Dionísio, que envolviam concursos de tragédias. Pronto. E aqui vocês já têm que ter os conhecimentos das questões do teatro. Criação de espaços arquitetónicos em pedra ao ar livre, destinados aos espetáculos teatrais, relevando com construções duradouras o local das representações. Isto era, se nós pensássemos numa vertente mais duradoura, né, do património, que de facto temos muita coisa que ficou dos gregos, não é? Até hoje. Isto é um dos exemplos, temos inúmeros outros. Depois temos a atualização da terminologia, portanto convém integrar dois destes conceitos, as festas dionisíacas. Aqui era preciso então estes conhecimentos de teatro. Nós temos o teatro de Dioniso, que poderia ser uma pista, ou seja, normalmente nos exames temos sempre as pistas mais ou menos no enunciado, é só tentarmos relacionar conceitos, e essa é a parte mais difícil, não é? De facto é espírito cívico, tragédia e cidadãos, não é? Não são escravos de ninguém, etc. Portanto, depois tem a cotação. Vamos continuar. Observe a figura 2. Temos Tentação de Eva, é um relevo em calcário de 1130. Portanto, já estamos no românico, não é? Entrar pelo românico adentro. Seria módulo 3 para quem tem pelos módulos. A finalidade da escultura A Tentação de Eva integra num dos portais da Catedral de Saint-Lazare de Autun, França, era da ordem quê?
pagã e simbólica, naturalista e funerária, magéstica e decorativa, didática e religiosa. Portanto, pagã não poderia ser, porque tentação de Eva, não é? Naturalista e funerária, naturalista ainda perceberia, mas funerária, aqui no contexto de Eva, não justifica. Mas estática e decorativa vocês poderiam ter alguma dúvida, e na didática e religiosa, porque de facto Eva era um dos grandes temas, não é? Que depois vai atravessar esse módulo 3 e 4, portanto seria a D. Didática e religiosa. A escritura românica de que a tentação de Eva é exemplo que caracteriza-se pela adaptação ao espaço arquitetónico, vejam bem, portanto temos aqui este espaço arquitetónico a qual estão a falar, e a escultura adapta-se. Temos uma autonomia em relação à arquitetura, não me parece, porque isto até parece ser um friso, não é? Está aqui encaixado em alguma coisa. Fidelidade ao realismo anatómico, também é pouco me parece. Poderia surgir algumas dúvidas, mas de facto faltam aqui vários elementos, principalmente da musculatura. Integração no cânon clássico, longe, não é? Portanto, aquelas culturas de Policleto, etc. Aqui seria a adaptação ao espaço arquitetónico. Falta a escultura, porque é que ela está na horizontal, não é? Normalmente é representada na vertical, não é? Com as árvores aqui não, ela foi encaixada de forma a que coubesse aqui. Observe a figura 3, Jan van Eyck, o retrato dos Arnolfini, já não se via isto há algum tempo no exame. 1434, óleo sobre madeira, é uma pequenas dimensões. Apresenta 3 características da pintura, o retrato dos Arnolfini, de Jan van Eyck. Fundamenta cada uma das características apresentadas com elementos visíveis da figura 3. Bom, é um desafio. Atenção, eu considero que esta pintura, para alunos que já são universitários, é fácil. Mas para alunos que são do secundário, pode ter alguns desafios. Vamos então ver os parâmetros deles, conteúdos com interpretação. Antes de passarmos, eu ainda não li, vocês sabem que eu faço este vídeo ao mesmo tempo, não vejo antes. Temos aqui algumas questões que, se o professor de História da Arte vos indicar, é mais fácil, mas é muito difícil vocês se lembrarem, porque mesmo que ele indique de uma aula, são tipo quê? 10 minutos, 15 minutos, em 2 anos, ou 3 anos, se forem no ensino profissional. Portanto, é um desafio. Temos aqui o facto de ser no interior, temos um espelho lá ao fundo. Vejam a data, não é? Portanto, temos um casal que se casa, portanto, num espaço interior. Ela parece estar grávida. Mas pronto, vamos ver então. A resposta tem de integrar 3 dos 3, atenção, não é 2, é 3, dos seguintes tópicos, ou outros igualmente relevantes, atenção, pode ser arriscado. Preocupação com a representação realista das figuras retratadas e do espaço envolvente, o que é visível, por exemplo, no vestuário e no mobiliário, portanto é um espaço privado. E nesta altura começamos a ver isto, mas ainda é um pouco novidade. A utilização de uma linguagem simbólica nos elementos representados, como as mãos, os tamancos ou o cão. Ok. Utilização da pintura a óleo, permitindo um maior brilho e contraste cromático, modelado na volumetria das figuras e nas texturas mais realistas. Ok, isto era uma resposta mais formal, se vocês fossem. Ok, realismo, tem sombras, texturas, dá para perceber que é tipo veludo, não é? O que é isto? Da capa, depois a parede é lisa, ok, os tecidos, a tijoleira lá fora. Ok. Representação do espaço com perspectiva, utilizando, por exemplo, um espelho colocado na parede, no fundo, entre as duas personagens, conferindo profundidade. Portanto, esta aqui, se calhar, era mais fácil. Utilização da terminologia, vocês tinham de usar pelo menos 2. Retrato, portanto, retrato, está aqui. Bastava usar o termo retrato na resposta. Perfeito, já está. Pintura a óleo. Enfim, não sei se colocaria. Representação realista, sim. Aqui vocês facilmente empregam este termo, o símbolo e a perspectiva. Acho difícil, mas como são só 2, em princípio vocês devem ter utilizado o retrato e a representação realista. Grupo 2. Observe o conjunto documental seguinte: Giotto, A Última Ceia, 1303 a 1305, é de grandes dimensões, e o Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Portanto, vamos olhar aqui um pouquinho para a diferença entre estas duas, A e a B. Uma temos sentados à volta da mesa, as outras temos todos virados para nós.
como se nós estivéssemos a assistir, não é? Esta do Leonardo parece que estamos a assistir à situação. Vou aumentar um pouquinho. Temos profundidade. Ali temos uma representação diferente. Estamos quase dentro, mas não estamos dentro. Eles estão todas figuras de costas. Aqui temos profundidade. Temos uma paisagem lá ao fundo. O Gioto não temos. Temos aqueles tais céus azuis. E depois temos aí uma última ceia de Tintoretto. Ok, temos 3. Isto é chato assim nas primeiras páginas. Espero que estas páginas tenham ficado lado a lado para vocês. E ficaram, sim. Página par, página ímpar. A última ceia de Tintoretto é uma grande confusão. Associe a cada obra do conjunto documental, portanto tem muito movimento, já viram o Tintoretto, muito movimento, e luz, contraste, sombra, luz. Um dos conjuntos representa as características indicadas no quadro. Portanto, esta é aquela chata que vocês têm que indicar estas características com pelo menos uma das obras, não é? Já sabem como é que é. Todas as características apresentadas devem ser utilizadas, cada uma das características deve ser associadas a apenas uma. Por exemplo, eu não posso colocar a característica número 1 a 2 das pinturas, não dá. Mas eu tenho que usá-las todas, ou seja, vamos começar. Ampliação do espaço através de um fundo paisagístico. Esta acho pouco provável. Eu diria que é a B. B, está aqui. Vão ver? Eu tinha falado, a paisagem lá ao fundo. Composição assimétrica com perspectiva oblíqua. Eu diria que é esta. Tem a perspectiva para ali, estão a ver? Porque esta aqui nós estamos centrados. Estamos completamente centrados na cabeça de Cristo. E esta aqui também poderia induzir um bocadinho em erro. Vamos ver o que é que eles dizem. Portanto, nós estamos na 2. É a C. Portanto, é a Tintoretto que vai para a direita. Estão a ver? O ponto de fuga vai algures aqui. Influência gótica na representação das figuras. Tem que ser a A. É a A. Portanto, é esta de Giotto. Estão a ver? Representação gótica. Até podiam ir um pouco pelas datas. Estão a ver? Neste caso. Composição complexa, fluida e movimentada. É a do Tintoretto, claramente. Assim, olhem para esta confusão, não é? Vamos ver. Estamos na 4C. Está certo. A representação empírica da profundidade. A representação empírica da profundidade, número 5. Eu diria que é a A, porque Giotto não dominava bem. E é assim, senhora, pois, ok. É A. Porque ele não domina muito bem. Nós aqui temos uma representação cónica, não é? A perspectiva linear, tudo vai para a cabeça dele, portanto saem as linhas todas ali. E aqui temos a oblíqua na mesma, portanto ele usou régua na mesma, vejam bem. Porque se eu passar aqui com a régua aqui estas linhas, vai dar também um ponto. Portanto, só na de Giotto é que não. Figuras com posse rebuscadas e artificiais. O quê? É assim. Ok, rebuscadas e artificiais. Portanto, que não têm tanto a ver com o tema. É por aí. Aplicação da perspectiva científica com ponto de fuga centralizado tem que ser a B. B, é 7. Pronto, tudo vai dar aqui, não é? Vejam bem estas linhas. Passamos até o teto, esta aqui, esta, ok? Muito bem, adorei este exercício. Exercício 2. Leia o texto A, observa figuras 1 e 2. Estava para fazer tanta coisa a sério. Texto A. Patronos privados e famílias da elite contribuíram para o florescimento da arquitetura e de outras artes em Florença, ao patrocinarem as igrejas e capelas por toda a cidade. Ao fazer reviver as formas clássicas, a arquitetura do Renascimento encontrou um vocabulário padronizado. A teoria das proporções harmoniosas deu-lhe uma sintaxe que estivera, na maior parte do tempo, ausente da arquitetura medieval. Ao mesmo tempo, o retomar das formas e das proporções clássicas permitiu a Brunelleschi transformar a arquitetura vernacular da sua região num conjunto estável, coerente e preciso. Ok. Brunelleschi, aqui os rascunhos, não é? Desenho em perspectiva. Muito bem, grande perspectiva, sempre a dar frutos. E na figura 2, a tal Basílica, eu vou puxar isto para cima, Basílica do Espírito Santo, construída. De entre as condições que explicam o protagonismo de Florença no período renascentista, destaca-se o facto desta cidade beneficiar da prática de mecenato, constituir a sede do poder papal, dominar o comércio com o Oriente,
Dispor de grande capacidade militar. Qual é que vocês acham que é? A, B, C e D. Vamos aqui, nós temos o 2.1. Beneficiar da prática de mecenato. Bom, vocês teriam a resposta, ok? O constituir a sede do poder papal, vocês sabem que não é, por amor de Deus, vá lá, Roma. Dominar o comércio com o Oriente, vá lá, também vocês sabem disso melhor que eu. Dispor de grande capacidade militar não se fala muito. Não se fala de todo, não é? Vocês teriam uma parte da resposta ou uma dica de resposta logo na primeira frase. Patronos privados e famílias da elite contribuíram para o florescimento. Ok? Patronos. Se vocês souberem que mecenato e patronos vai dar ao mesmo, vocês tinham aí a resposta. É só isso. Apresento dois aspectos do espaço arquitetónico concebido por Brunelleschi para o interior da Basílica de Espírito Santo, recorrendo a estas imagens. Dois aspectos do espaço arquitetónico, não é? Temos colunas, temos coisas também relacionadas, se calhar, com o módulo 1 e 2, não é? Olha só, Coríntios, uau. Vamos a isso. Eles dizem que conteúdos com interpretação do documento. A resposta integra dois dos tópicos, voltamos aos dois. Concepção do espaço arquitetónico rolado pela simetria, muito bem, realmente esta imagem é espelho, não é? Se eu tapar metade, e inverter vai ficar igual. Pela perspectiva com ponto de fuga espacial, de facto tem. Ele já tinha falado desenho em perspectiva, não é? Está aqui. Vou pôr isto aqui lado a lado. Estabelecimento de um sistema de proporções fixas a partir de uma base modular regula todas as proporções e dimensões de um edifício. No texto A indica a teoria das proporções harmoniosas deu-lhe uma sintaxe. Atenção que aqui é difícil porque vocês têm que ter conhecimentos para dar esta resposta dos tratados. Ou seja, que voltamos àquela questão do homem é módulo, é proporção para tudo o resto. Vocês aqui podiam confundir com o módulo 2, por exemplo, e é um bocadinho arriscado. Construção de um interior marcado pelas ideias clássicas de harmonia, ritmo, regularidade e simetria. Eu aqui acredito que vocês diriam pelo menos parte desta resposta. Construção de um interior marcado pelas ideias clássicas. Eu não diria ideias, mas diria pelos referentes clássicos que estão aqui e que são resgatados, não é, para este período da história da arte. Relevância da fase do projeto, que são fundamentais o desenho e a formação da aplicação dos conhecimentos de geometria e matemática. Aqui, se vocês estivessem a falar na questão da perspectiva e vocês fossem um bocadinho mais longe, a utilização, bem, perspectiva, geometria, ok, a utilização e na geometria e tal, daria um pouco mais isto, eu contaria, mas isso vocês já sabem que eu sou mais benevolente. Utilização de elementos da arquitetura clássica estaria sempre relacionada com esta das clássicas, da harmonia, não é? É mais fácil vocês terem respondido, a meu ver, com a primeira, da simetria e perspectiva, pegando na questão do desenho, está lá na legenda, e na segunda da arquitetura clássica. Em termos de terminologia, 2 também, simetria, base modular, classicismo, projeto e perspectiva. A meu ver, para vocês seria mais fácil o classicismo, porque é um grande termo que nós usamos nesta altura, e a perspectiva. Pergunta 3. Okay. Observa as figuras. Temos um Bernini e uma estátua equestre, bem deitada, a base é sobre a barriga do cavalo, ele está com as patas levantadas, não é? Normalmente quer dizer que a pessoa morreu em batalha. Luís XIV não é o caso. Terracota. E depois temos um Luís XIV também, está até com a pata levantada aqui, com a base com os pés, e depois só com uma patinha, que já faz mais sentido. Compara as duas esculturas representadas nas figuras 3 e 4. Na sua resposta apresenta de modo fundamentado duas diferenças formais. Portanto, as diferenças formais vocês podem logo pegar pelo movimento. A primeira tem sempre mais movimento, não é? Realmente está fora de si, até a crescer o cavalo e o rabo, não é? Já viram? Tem movimento, parece que realmente ele estava... E depois a roupa, parece-me também, mas a roupa está nos dois, não é? Esta roupa de classicismo, como se vestisse assim. Bom, modo fundamentado de duas diferenças formais. Vamos lá, vou comparar estas duas culturas, pessoal. Vou pôr aqui. A resposta integra 2 dos tópicos seguintes. Na figura 3, na primeira, o grupo escultórico dinâmico, marcado pela sugestão de galope, não é? Ele está em movimento. Ao passo que na 4 ele está parado, não é? Uma postura estática, uma sugestão de uma posse lenta, não é? Está com uma pata só, aquele andar lento,
Então, com duas ele está tipo para andar devagar, não é? Depois temos na primeira o rosto do rei expressa determinação e energia. Isto é muito específico, uma lupazinha, vocês podem observar o enunciado. A distância, e na outra é distância e majestade, não é? Até porque ele aqui já tem o cabelo que seria um pouco mais o que ele usaria, e na primeira mais parecido com o meu, não parece tanto. Na primeira, o modelo é inovador e procura surpreender através do dinamismo e da expressividade do conjunto. De facto é, isto é genial, não é? Mas Bernini era genial. E na segunda, o modelo sugere uma composição clássica de estátua equestre, aquelas estátuas que nós vemos no módulo 2, não é? Na Roma. Depois temos uma última hipótese, que é o cavalo e o cavaleiro formam um conjunto ligado entre si. Há ondulação na crina, como eu estava a dizer, não é? Os planejamentos são ondulados, há muito movimento, reforçando a ideia de movimento e realismo. E na segunda, na figura 4, cavalo e cavaleiro são esculpidos com rigor formal, pouco naturalista, crina do cavalo preso ao corpo, portanto, planejamentos do traje sem exuberâncias, portanto, está caído. É? Dois dos conceitos que vocês deveriam usar é dinamismo, estátua equestre era óbvio que vocês iam utilizar, classicismo também, e expressividade já é mais difícil, mas é possível que também integrem. Já o barroco acho complicado vocês pegarem, mas se vocês se lembrassem devido às datas, 1690, não é? Andamos por aqui, 1670, vocês poderiam pegar também na expressão barroco, e seria bom, quer dizer que vocês têm essa noção do período a que se refere. Observa a figura 2, temos então o Arco do Triunfo de Paris, bastante conhecido. Completa o texto escolhendo a opção adequada para cada espaço. Ok, vamos lá colocar isto assim. Escreve na folha de resposta apenas a letra e o número que corresponde a cada opção selecionada. Mandado construir em 1806 para celebrar a restauração da monarquia, a Revolução Francesa, as vitórias francesas. Difícil, não é? Seria a resposta 3, as vitórias francesas. Não seria só a Revolução Francesa, não é isso que se trata, depois vamos ter pintura sobre isso. A restauração da monarquia, também pouco provável tendo em conta a data. Se vocês se lembrassem da Revolução Francesa, nunca colocariam a 1. O Arco do Triunfo só foi concluído em 1836. O monumento recupera a ideia dos antigos egípcios, gregos, romanos. Esta é fácil, não é? Romanos também, não é? A 3. A 3, não é? Então é um arco, não é? Um arco, mas a Grécia não faria uma coisa tão pomposa. Que ornamentavam as suas cidades com este tipo de arquitetura comemorativa. A sua construção, na qual se evidencia um arco canopial de volta perfeita, quebrado. Seria a 2, volta perfeita, não é? É óbvio, não é? É óbvio. Se vocês cortarem isto e inverterem para baixo, vai dar uma circunferência perfeita. Monumental corresponde, portanto, evidencia um arco de volta perfeita. Monumental corresponde a um gosto que procura reviver a época clássica, renascentista, romântica, vá lá. Clássica, estamos a falar dos gregos e dos romanos, andamos sempre por aqui, clássico, não pode ser renascentista, não é? Nem romântico, que é muito à volta deste período. Foi pouco antes deste período. Vamos passar para o grupo 3, já sabem que aqui já estamos mais a entrar no moderno e no contemporâneo, na modernidade, agora mais corretamente falando. Observa a figura 1 e leia o textuário, temos um Gustavo Eiffel, é a Ponta da Maria Pia, do Porto, ok. A Porto do Porto, ok. Desde meados de 800 que o ferro constitui uma inovação, portanto vamos entrar no período do ferro, grandes construções, tudo assim com este aspecto, não é? Torre Eiffel, empregado inicialmente no quadro da implantação, não é? Gustavo Eiffel, no quadro da implementação dos caminhos de ferro, integrado no incremento das obras públicas fontistas e utilizado pela primeira vez na Ponte Chabregas, em Lisboa, numa concepção mista de ferro e de pedra, experimentado pioneiramente no Porto com o projeto de Thomas Dill Jones no Palácio de Cristal. Já temos aqui uma referência. Para a Exposição Internacional do Porto, em 1865, a que se seguiu a Ponte Dona Maria Pia de Gustavo Eiffel, modelo internacionalmente pioneiro na resolução de grandes vãos. Grandes trajetos. A utilização do ferro nas grandes obras de engenharia deve-se à sua leveza e preferência por materiais nobres. O ferro não era um material nobre. À sua maleabilidade e à sua resistência, talvez seja mais por aqui. Ao respeito pela tradição e standardização, não me parece. Ao seu baixo custo e gosto pelo exotismo. Aqui poderíamos ter uma dúvida, mas de facto é B. É B também. A sua mobilidade e resistência. É possível fazer este tipo de arcos, não é? Já viram? Isto... E com esta simplicidade.
Um dos objetivos das exposições universais, na qual se integra a Exposição Internacional do Porto de 1865, consistia na procura de consensos políticos e coloniais, planificação da atividade industrial, divulgação científica e tecnológica, criação de mecanismos de regulação dos preços. Ok, muito bem. Vejam bem, desde meados de 800 que o ferro constituiu uma inovação. Divulgação científica e tecnológica faz mais sentido, não é? C. Ok? É para isto que ela servia. Era para expor, para as pessoas divulgarem o que é que andavam a fazer e de facto serviu e serviu muito bem. Vamos para a pergunta 2. Observe a figura 2 e leia o texto B. Temos hoje lá Mademoiselle de Ravignon, as meninas de Ravignon. Ai que bem, que tradução. O português. Pablo Picasso. Texto B. Com a obra de Mademoiselle de Ravignon, Picasso acabava de inventar uma nova maneira de pintar o real, estabelecendo ao mesmo tempo o ponto de partida do cubismo e a certidão de nascimento da arte moderna que lançarão as bases das vanguardas futuras. Que engraçado! Que engraçado! Eles fazerem este tipo de... irem buscar isto para pôr aqui como se isto fosse uma pedra basilar da história da arte. Não vou comentar. Ok, então é para fazer o quê? Justifica a importância da pintura, portanto, desta pintura, Mademoiselle de Ravignon, para a arte moderna. Na sua resposta aborda dois aspectos. Portanto, temos que abordar dois aspectos. Temos aqui várias pistas, acabava de inventar uma nova maneira de pintar o real, de facto, estabelecendo ao mesmo tempo o ponto de partida do cubismo. Eu acho que, pois, com esta... Pá, não consigo, mas pronto, mas vamos seguir então os critérios de correção. Portanto, e certidão de nascimento da arte moderna, base para as vanguardas futuras. Está-me a arrepiar a espinha, vamos, mas é ler aqui os critérios. Tem que integrar dois dos tópicos, temos que fazer destruição dos valores estéticos tradicionais, de facto é uma ruptura, que precediam à representação do corpo humano, abrindo a possibilidade das figuras serem mostradas simultaneamente a partir de múltiplos ângulos. Portanto, esta questão do cubismo, da desconstrução das formas e de perspectiva de vários ângulos do mesmo objeto, temos isso em várias obras de Picasso e de outra autora, bastante importante, Braga, não é? Mas bom. Deformação dos corpos femininos acentuada por contornos claros e escuros, como se verifica na figura da mulher sentada à direita. Portanto, temos aqui, é um bocado colado até de outra coisa, mas sim, representada de frente e de costas. Portanto, estas são as costas como ela está sentada, mas depois a cara está virada para nós, não é? E esta desconstrução, que é impossível no realismo, não é? A fogem do realismo. Influência da arte africana, portanto, as máscaras. Aqui teriam vocês que ter já estas referentes em relação ao cubismo e ao Picasso, nos rostos e nas máscaras das mulheres representadas. Ruptura com a concepção tradicional do espaço. Picasso acabava de inventar uma nova maneira de pintar o real. Cá está esta desconstrução, a decomposição do espaço pictórico e da sobreposição dos planos. A utilização de uma paleta de cor restrita com as cores quentes dominantes nos corpos das mulheres, contrastando com os tons frios. Portanto, temos aqui, elas são quentes e o fundo é frio. Temos então de integrar dois dos conceitos, cubismo, perspectiva de formação e primitivismo. É possível que vocês tenham usado as duas primeiras, cubismo e perspectiva. Vamos para a última, finalmente, a coisa portuguesa. Obrigatória. Texto C, observa as figuras 3. Texto. Hoje é a geração portuguesa do século XX quem dispõe de toda a força criadora e construtiva para o nascimento de uma nova pátria inteiramente portuguesa e inteiramente atual, prescindindo em absoluto todas as épocas precedentes. Vós, ó portugueses da minha geração, nascidos com uma 90 da sensibilidade europeia do século XX, criai a pátria portuguesa do século XX e de buscar na guerra da Europa toda a força da nossa pátria. No front de combate está concentrada toda a Europa, portanto a civilização atual. É a guerra que acorda todo o espírito de criação e de construção, assassinando todo o sentimentalismo saudosista e regressivo. Portanto, isto é a Almada de Negreiros, o ultimato à geração, não é? Gerações portuguesas, a capa da revista Futurista, e temos um Amadeu de Sousa Cardoso, a canção popular, a Rússia e o Fígaro. Nisto pedem-nos para analisar o ambiente cultural e artístico no início do século XX em Portugal, recorrendo ao texto e às figuras, abordando os temas contexto histórico-cultural e características do modernismo em Portugal nas duas primeiras décadas do século XX. Não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil. Na sua análise, contempla um total de 4 aspectos relativos aos temas acima indicados. Ok. Vocês tinham que incluir 4 dos tópicos seguintes.
4 destes, por exemplo, podia ser 2 do primeiro, 2 do segundo, 1 do primeiro, 3 do segundo, enfim. Contexto histórico-cultural. Preferência da sociedade portuguesa pelos valores tradicionais e pelo gosto conservador e naturalista nos finais do século XIX e início do século XX. Este sentimentalismo saudosista e regressivo. Temos a defesa de um ideal de mudança e de renovação cultural e artística, criar a pátria portuguesa do século XX. Portanto, é preciso renovar, temos que mudar, criar algo, não é? Exaltação da guerra de acordo com o ideário futurista, que acorda todo o espírito da criação, do militarismo e do nacionalismo, no contexto da entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Era preciso ter esta referência histórica. Criação da revista como Orfeu e Portugal Futurista, cá está, nas quais se reuniram artistas e escritores modernistas. Portanto, aqui teríamos que olhar um pouco para a imagem: Portugal Futurista, Santa Rita Pintura, José de Almeida Nogueira, Amadeu de Sousa Cardoso, Apolinário, não é? Lendo, tínhamos aqui, enfim. Características do modernismo em Portugal, nas duas primeiras décadas do século XX, a utilização de uma linguagem provocatória em confronto com os valores estabelecidos mais conservadores, apologia de força criadora e construtiva da nova geração portuguesa, nascida no ventre da sensibilidade europeia do século XX, portanto, um pouco na pergunta que tínhamos anterior. Realização das ações artísticas e literárias futuristas que integram a palavra, a música, o ruído e as artes plásticas e cenográficas, como na representação do ultimátum futurista, que é o que ele teve aqui a escrever, uma parte do texto que lemos. Experimentação na prática artística de Amadeu de Sousa Cardoso, o orfismo da Delaunay nos círculos cromáticos, temos aqui alguns, até dentro da roupa, e do cubismo, o uso do lettering Garo, de outras vanguardas. Portanto, Garo, porquê? Fígaro, não é? Então, temos uma parte da palavra. Introdução de elementos da cultura portuguesa, como as louças, os barros coloridos, as janelas, as casas, assim como a roupa de boneca, usuais na pintura de Amadeu. Não é? É difícil, é uma pergunta difícil. A resposta deve integrar dois conceitos: tradição, arte provocatória, futurismo e vanguardas. É possível que vocês tenham usado a tradição, o futurismo e as vanguardas. A arte provocatória, mais difícil integrar isso. O Eduardo Souto Moura, Estádio Municipal de Braga, já não é a primeira vez. As afirmações seguintes sobre as diferentes correntes da arquitetura contemporânea são todas verdadeiras. Ok? Depuração e simplificação da forma. As afirmações seguintes sobre as diferentes correntes da arquitetura são todas verdadeiras. Depuração e simplificação da forma, primado do aparato tecnológico na concepção do edifício, valorização da integração no enquadramento paisagístico, recusa da geometria pura com recurso a formas orgânicas, utilização renovada de elementos ornamentais da arquitetura clássica. Identifica as duas afirmações que podem ser comprovadas através da observação da figura 5. Escreve na folha as letras que identificam. Portanto, a figura 5 provavelmente é depuração e simplificação da forma, primado do aparato tecnológico na concepção do edifício, a valorização da integração no enquadramento paisagístico. Engraçado, eles dão a A e a C. Eu percebo, depuração e simplificação da forma de facto é. Mas isto é uma rasteira. As afirmações que sobre as diferentes correntes da arquitetura contemporânea são todas verdadeiras, mas depois vocês só podem escolher duas que se referem à imagem que eles colocaram. De confuso, não é? A valorização da integração no enquadramento paisagístico. Isto só pode ser teórico. O contraste é brutal, não é? Pronto, eu não estou muito por dentro, confesso. Estádio Municipal de Braga, sério. Bom, e este é o exame. Espero que vos tenha corrido bem. De facto, esta era fácil para vocês porem A, mas a C é difícil. Mas depois as outras é por exclusão de partes, não é? Acabavam sempre por colocar. Chegámos ao fim, têm as vossas cotações. Eu espero que tenha corrido bem. E para quem está a preparar, por favor, utilizem estes exames para preparar a vossa prova de exame nacional. Nada como treinarmos para conseguirmos chegar lá com bons resultados. Espero que tenha sido útil e até um próximo vídeo.